Olá a todos! Hoje vamos abordar os exames de imagem na avaliação das mamas. Começando então da anatomia, nós vamos aí de dentro para fora. Começando do número 1, que é a parede torácica, composta pelos arcos costais e pelos músculos intercostais. Logo à frente, os músculos peitorais maior e menor, marcados com o número 2. O número 3 aponta para o lobo mamário, que é composto pela junção de diversos lóbulos mamários. Com o número 4 está marcado o mamilo. Em volta do mamilo nós temos a areola marcada com o número 5. Apontados ali pelo número 6 os ductos lactíferos, e todo esse conjunto é envolvido por tecido adiposo e pela pele. Essa é uma imagem de um exame radiográfico contrastado, que era mais realizado antigamente, hoje em dia pouco realizado, que é a ductografia, na qual injeta-se contraste iodado no ducto ali pela papila, e esse contraste vai desenhar toda a árvore dos lóbulos mamários e dos ductos lactíferos. Essa é uma boa imagem para a gente entender como funciona a anatomia mamária. Quanto à drenagem linfática, o mais importante é perceber que a maior parte da drenagem das mamas, especialmente dos quadrantes laterais, é realizada para os linfonodos da cadeia axilar. Por isso, a palpação das axilas faz parte do exame da mama. Existe também a drenagem linfática mais medial para os linfonodos da cadeia mamária interna, que corresponde apenas a uma pequena porcentagem dessa drenagem, e outra menor ainda, que são linfonodos chamados retromamários, mais profundos na mama. São diversos os métodos de imagem utilizados na avaliação das mamas, e nós vamos destacar a mamografia, que é o principal deles e o mais utilizado no Brasil e no mundo, a ultrassonografia, que tem suas indicações principalmente para o diagnóstico diferencial de lesões identificadas à mamografia e em mamas densas, e a ressonância magnética, que vem ganhando cada vez mais importância nesse contexto. Já falamos da anatomia, mas lembrando então, basicamente, a mama é composta por gordura e tecido fibroglandular. A gordura, como já sabemos, tem menor densidade nos exames baseados em radiação X, né? E o tecido fibroglandular tem maior densidade. O predomínio entre esses dois tecidos depende de fatores individuais, varia então de mulher para mulher, mas de uma forma geral, pacientes jovens têm mais tecido fibroglandular e pacientes idosas têm mais tecido de gordura. Devido a essas diferenças, a descrição dos exames mamográficos sempre começa pela identificação da composição da mama. Reparem ali que nós temos 4 imagens e tentem raciocinar qual é a imagem da paciente mais velha e da paciente mais jovem, A ou D. Podem pausar o vídeo se necessário. Tentem analisar a imagem, verifiquem se a densidade é diferente nessas imagens, qual tem mais tecido fibroglandular. O esperado é que vocês reconheçam que na composição A nós temos pouquíssimo tecido fibroglandular e bastante gordura. Então essa seria uma mama mais lipossubstituída de uma paciente mais velha. E a mama D tem bastante tecido fibroglandular. As mamas B e C estão no intermediário disso aí. Outra imagem muito parecida com a anterior, em que nós vamos identificar uma mama mais densa na imagem 4. É importante que vocês pensem assim: ao avaliar essas mamas, em qual delas eu teria maior facilidade de encontrar um nódulo sólido? O nódulo sólido tem densidade provavelmente parecida com o tecido fibroglandular. Então é muito mais fácil identificar um nódulo sólido na mama 1 do que na mama 4. É isso que faz com que mamografia para mamas densas tenha menor sensibilidade do que mamografia de mamas lipossubstituídas. Sobre o método, vocês devem entender a mamografia como um tipo de radiografia. É um exame baseado também em raio-x, que
você tem um emissor de raio-x, a radiação vai ser emitida, atravessar o tecido e será detectada do outro lado pelo detector, ou pelo filme, né, nos aparelhos mais antigos. O que muda para a mamografia é que esses raios são mais colimados, ou seja, são mais organizados, você tem menos radiação espalhada e o material no anodo algumas vezes é diferente do material utilizado para radiografia, mas o princípio é o mesmo. A principal indicação de mamografia é o rastreamento de câncer de mama. É dos poucos rastreamentos que a gente faz na população do mundo e na brasileira, é o rastreamento de câncer de mama, pela sua importância epidemiológica e pela facilidade que a mamografia nos dá para rastreá-lo. Ela também pode estar indicada na avaliação antes e depois de terapia hormonal, na programação pré-operatória de cirurgia, seja cirurgia reconstrutiva ou cirurgia plástica, no estudo da mama contralateral em pacientes que já fizeram mastectomia, entre outras diversas indicações. As incidências básicas da mamografia seguem uma nomenclatura um pouquinho diferente da que estamos acostumados. Então, as básicas são a crânio-caudal, ou seja, um feixe mais longitudinal, e a médio-lateral oblíqua, que é como se fosse um perfil um pouco oblíquo. Vou mostrar essas duas imagens mais à frente. Mas, basicamente, crânio-caudal e médio-lateral oblíqua. As incidências complementares são incidências em que você faz compressão com magnificação, apenas compressão, um perfil verdadeiro ou com rolamento da mama. A mamografia, então, apesar de ser um exame que conta com radiação ionizante, apresenta um feixe de raio-x bem colimado, que expõe outras partes do corpo a quase nenhuma radiação espalhada. Isso é importante de entender porque existem várias correntes, por exemplo, em redes sociais, que falam que houve um aumento no número de casos de câncer de tireoide devido à maior exposição à mamografia. E isso não é verdade, não tem nenhum estudo que comprove isso. Na verdade, os estudos mostram que a radiação fica muito concentrada na mama. Além disso, por ser um tecido pequeno e que é comprimido, normalmente nós podemos utilizar baixas doses de radiação, muito menos do que uma radiografia de tórax, por exemplo. A mamografia permite excelente resolução espacial e de contraste entre as estruturas, então um exame muito útil para a gente e praticamente sem indicações de preparo. O único preparo é não utilizar desodorante ou talco que possa deixar resíduos ali na região da axila e acabar também contaminando o filme mamográfico. Então aí nós temos as imagens das incidências básicas. Na primeira imagem, a crânio-caudal. Reparem que normalmente a gente avalia essas imagens desse jeito, colocando mama direita e mama esquerda uma do lado da outra. E na segunda imagem nós temos a médio lateral oblíqua. Vocês vão pensar assim como se fosse um perfil um pouco obliquado. E também vamos avaliar dessa forma, colocando direita e esquerda. Na médio lateral oblíqua, é bem evidente o que é cranial e o que é caudal, pela disposição da mama de fato, né? Mas na crânio-caudal, às vezes dá dúvida para vocês qual seria a região mais lateral e mais medial da mama. Então no próximo slide eu vou deixar um esquema. Reparem que estão invertidas aí as imagens, né? Então na primeira, médio lateral oblíqua, na segunda, crânio-caudal. A médio lateral oblíqua, 1 marca os quadrantes superiores e 2 marca os quadrantes inferiores. Como eu disse, isso é bem intuitivo. Já nas crânio-caudais existe uma padronização que vocês têm que acabar decorando, né? Não existe muito macete nisso aqui. Mas a parte de cima representa os quadrantes laterais na crânio-caudal. E a parte de baixo representa os quadrantes mediais. As imagens vão sempre ser feitas dessa forma, de forma que o 3 ali seja sempre a parte lateral das mamas e o 4 seja sempre a parte medial das mamas. Isso é uma convenção e vocês têm de saber isso ao avaliar a mamografia, para localizar corretamente as lesões. Esse é um esquema que demonstra como é realizada a incidência médio-lateral oblíqua. Então, para a médio-lateral oblíqua, o feixe vem de medial para lateral e é oblíquo em relação à mama. Reparem que a posição que as possíveis alterações vão ficar impressas no filme ou no detector não é exatamente a posição que essas alterações estão na mama. Quanto ao posicionamento, vamos mostrar o posicionamento das incidências básicas apenas. Essa é a médio-lateral oblíqua,
que gera aquela imagem para a gente como destacar. E a outra é a crânio-caudal, em que há uma compressão no sentido longitudinal da mama e que fornece para a gente essa imagem. Pacientes que tenham próteses ou implantes mamários, e aí a diferença de nomenclatura depende do motivo da cirurgia, então próteses mamárias são para pacientes que fizeram alguma cirurgia reconstrutiva, por ter retirado, por exemplo, tumor da mama, alguma mastectomia, algo do gênero, e implante mamário são as cirurgias estéticas. Enfim, independente do motivo, você ainda assim pode fazer mamografia de pacientes que tenham esses implantes e próteses mamárias. Nesse caso, nós fazemos dois tipos de incidências. Fazemos a incidência colocando o implante mamário no filme e comprimindo, e também fazemos uma incidência com manobra de Eklund, que é essa mostrada aí, em que você começa a comprimir e depois a técnica vai empurrar o implante para trás e obter a imagem apenas do tecido mamário sem o implante estar contaminando a imagem. O esquema parece gerar mais dor do que o que de fato acontece com as pacientes e com o que de fato elas relatam. Então não se assustem com esse esquema, é só para demonstrar como funciona a manobra de Eklund e que também fique claro para vocês que a existência de implantes e próteses mamárias não contraindica a mamografia. Vamos falar um pouco das incidências complementares. A primeira é a magnificação com compressão seletiva. Então você coloca como se fosse uma lupa e pressiona a região da mama que deu dúvida na incidência básica com essa lupa. Então, além de comprimir, você também vai magnificar a imagem. A principal indicação disso aí são as microcalcificações, que são alterações muito pequenas, pouco vistas, pouco avaliadas corretamente pela imagem básica e que você precisa de amplificar, e a compressão serve para tentar dispersar essas microcalcificações para a gente entender melhor a sua distribuição. Reparem esse exame de uma paciente que tinha uma alteração palpável na mama. Nessas duas incidências básicas, a primeira a crânio-caudal e a segunda a médio lateral oblíqua, é difícil identificar as alterações. Um dos motivos é que essa é uma mama densa, e outro é que as alterações são muito pequenas. Reparem nessa bolinha opaca, isso é um artefato metálico que provavelmente a técnica colocou na mama da paciente na região que havia o relato do nódulo palpável, para facilitar a nossa avaliação. Então, é provável que seja uma alteração mais ou menos no meio da mama, em termos de altura, e lateral. Reparem que para trás dessa bolinha nós temos uma alteração ali apontada pelo círculo laranja. É muito difícil de identificá-la, mas nós temos ali microcalcificações agrupadas. Então, para melhor avaliação dessas microcalcificações, nós poderíamos fazer uso de uma incidência complementar, e é o que foi feito. Aqui, então, a magnificação com compressão dessa região. Reparem que o marcador continua no mesmo lugar e que nós temos a avaliação das microcalcificações muito melhor com essa magnificação com compressão seletiva. Nós podemos tanto identificar melhor as calcificações, microcalcificações, como também a sua distribuição. Outra incidência complementar bastante utilizada é a compressão localizada, dessa vez sem magnificação. Ela é indicada no estudo de áreas densas e para analisar o contorno dos nódulos. Quando você tem, por exemplo, uma imagem suspeita identificada nas incidências de rotina, como a crânio-caudal e a médio lateral oblíqua, nós podemos colocar um compressor sobre essa área que vai espalhar o tecido mamário. E ao espalhar, pode ser que esse nódulo suma. E daí a gente vai pensar então que não era um nódulo verdadeiro, mas sim apenas uma região com mais tecido fibroglandular. Uma das principais indicações de compressão localizada é a identificação de densidade assimétrica, ou seja, quando temos uma opacidade que aparece em apenas uma das incidências básicas, nesse caso a médio lateral oblíqua. Reparem que foi feita uma compressão localizada apenas na região daquela densidade assimétrica apontada pela seta laranja, e aquele nódulo que era muito bem definido na primeira imagem ficou mais indefinido, praticamente o tecido fibroglandular se espalhou melhor e daí a gente não identifica mais um nódulo nessa região.
Então a compressão localizada serviu para mostrar que aqui a gente tem apenas uma assimetria de tecido e não um nódulo verdadeiro. A análise da mamografia é feita de uma forma organizada e seriada, sistematizada como todos os exames radiográficos que nós vimos. Então a gente vai comparar uma mama e outra em incidências iguais e também a mesma mama em duas incidências diferentes. Vamos avaliar a simetria, a análise da pele, sobre sua espessura, se não há áreas de retração, também o mamilo e o tecido retroareolar. Depois a análise do parênquima, tanto quanto a sua constituição, então se há predomínio adiposo, predomínio fibroglandular, se é um parênquima bem homogêneo, se tem alguma distorção arquitetural, se tem alguma calcificação ou se tem algum nódulo ali naquele parênquima. E também vamos lembrar de olhar sempre para a região axilar, que aparece principalmente nos filmes na incidência médio-lateral oblíqua, procurando por linfonodos alterados. A interpretação desses achados mamográficos é bastante padronizada, sempre seguindo o BIRADS, que é o sistema de léxico da mamografia, proposto pelo Colégio Americano de Radiologia na década de 90 e replicado por praticamente todas as sociedades de radiologia do mundo, inclusive pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, que é o CBR. Segundo o BIRADS, nós vamos categorizar o exame em 7 níveis. E reparem que é a categoria do exame e não de cada mama ou de cada nódulo. Então o exame é categorizado de 0 a 6 e cada categoria infere já uma conduta mais comum para aquela categoria. Nós vamos falar de cada uma delas separadamente. Nesse slide nós temos todas as possíveis categorias do BIRADS, eu vou falar de cada uma delas. Reparem que nós temos a categoria e do lado, na coluna do meio, nós temos a conduta indicada. Essa conduta ela não é obrigatória, mas ela é a conduta indicada na maioria dos casos e vocês vão utilizar essa conduta como padrão. E ainda na última coluna nós temos a chance de malignidade relacionada àquela categoria. A primeira categoria é a categoria 0, que na verdade é uma categoria de transição. Então, a paciente que tem um BIRAD 0, você ainda não pode categorizar corretamente aquele exame, necessitando de informações adicionais. E que informações adicionais são essas? Pode ser a comparação com o exame anterior, que não estava disponível, a paciente vai buscar, por exemplo. Pode ser também que você precisa de alguma incidência adicional, como magnificação, compressão, rolamento, perfil. Ou você precisa ainda de um exame adicional, como um ultrassom, por exemplo. Nesses casos, a indicação é fazer a comparação com o exame anterior ou a incidência adicional que for necessária antes de categorizar corretamente o exame. Então, a categoria 0 é uma categoria temporária. Depois de termos as imagens que precisávamos, você vai categorizar corretamente o exame. A categoria 1 é uma categoria que caracteriza exames sem alterações. Então não tem alterações, nem benignas nem malignas. E o indicado é que a paciente volte para o rastreio mamográfico usual. Reparem que é rastreio mamográfico usual, e o usual depende de onde a paciente está. Então no Brasil, o utilizado é um exame mamográfico a cada 2 anos. Nos Estados Unidos é a cada ano. Então, na categoria 1 no Brasil, ela vai fazer outro exame daqui a 2 anos. A Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia até indica que seja anual, mas o SUS faz de modo bianual. E nos Estados Unidos ela voltaria para fazer outro exame só daqui a 1 ano e não 2. A categoria 2 é uma paciente que tem achados na mamografia, mas são achados benignos. E também a indicação é continuar com o rastreio mamográfico usual. Basicamente, essas duas categorias, 1 e 2, não têm chance de malignidade. É basicamente porque está sujeito a erros, né? Mas de forma geral, 0% de malignidade para essas duas categorias. Na categoria 3, nós temos os achados provavelmente benignos. São achados com grande chance de serem benignos. Reparem que a chance de malignidade é inferior a 2%, mas que, em alguns casos, pode sim ser o primeiro achado de um exame maligno. Então, nesses casos, o indicado é que seja feito um controle com intervalo mais curto, não em 1 ano ou 2 anos, mas sim em 6 meses. E depois você vai ter um controle bem especificado para essa categoria 3, eu vou falar no slide mais à frente. Da categoria 4 em diante são os achados de malignidade. A categoria 4 inclui
um espectro bastante amplo de alterações, que tem malignidade de 2 a 95%. Então, por ser tão amplo, o BIRADS indica que seja feita uma subcategorização em achados 4A, 4B e 4C, que variam as chances de malignidade. De qualquer forma, isso é apenas uma sugestão, não é obrigatório, apesar de recomendável. Então, o radiologista preferencialmente vai tentar colocar aquele achado, aquele exame em 4A, B ou C. De qualquer maneira, a conduta é biópsia, seja para a categoria 4 ou para a categoria 5. Então, se você tem um achado que parece maligno, você precisa fazer um procedimento para verificar se aquilo depois, na análise anatomopatológica, é de fato maligno. Na categoria 5 são achados muito sugestivos de malignidade, cuja a chance de malignidade é maior que 95%, ou seja, um exame categoria BIRADS 5 que venha com uma biópsia benigna, é provável que você tenha de repetir essa biópsia, porque a chance de malignidade do exame era bastante alta. E por fim, nós temos a categoria 6, que talvez seja um pouco não intuitiva nesse momento, mas a categoria 6 é aquela mama que você já sabe, já fez biópsia, já está provado que é malignidade e você está fazendo um exame antes da excisão cirúrgica da lesão. E a indicação é que seja feita a excisão cirúrgica. Então, por que eu farei um exame depois que a paciente já sabe que tem câncer? Alguns tumores, dependendo do perfil, eles podem ser primeiro tratados com uma quimioterapia, como ela é feita antes da cirurgia, é chamada de quimioterapia neoadjuvante. E depois da quimioterapia neoadjuvante, você faria a cirurgia. Se em algum momento, depois da quimioterapia e antes da cirurgia, a paciente fizer o exame, ainda que a lesão tenha sumido completamente, esse exame será categorizado como categoria 6, porque é considerado tratamento curativo apenas após a cirurgia. A chance de malignidade não se aplica porque ela é 100%. Nós já temos uma biópsia comprovando malignidade daquele tecido. Então são esses os achados ou as categorias do BIRADS. Vou dar alguns exemplos de achados benignos e malignos. Os achados benignos, no geral, são nódulos arredondados de contornos bem definidos, como quase qualquer sistema que nós avaliamos até agora. Calcificações grosseiras também normalmente são benignas, calcificações em trajetos vasculares da mesma forma, assim como lesões com densidade de gordura. Então, nessa primeira imagem, nós temos um nódulo por fora, aí reparem que tem um nódulo, aqui de vermelho, e no centro dele uma calcificação grosseira. Nódulo de contorno regular, arredondado, com calcificação grosseira, achado benigno. E nessa segunda imagem nós temos calcificação em trajeto vascular. Reparem, por exemplo, nessa calcificação apontada pela seta laranja. Segue um trajeto vascular ali, então isso não é malignidade, vai ser descrito como achado benigno e o exame cai numa categoria BIRADS 2. Mais alguns exemplos de imagem de achados benignos. Nós temos aqui um nódulo ovalado, bastante denso, de contornos muito regulares e muito bem circunscrito, com margens muito bem delimitadas na incidência crânio-caudal, é um achado típico de benignidade. E também esses achados assim como um nódulo ovalado com calcificações grosseiras de permeio dentro desse nódulo, as calcificações grosseiras, aqui achados de benignidade. Não tem muita magia aqui, nós já vimos isso para nódulos pulmonares, para nódulos tireoidianos e basicamente esse pensamento de limites bem definidos, contornos regulares, eixo paralelo à pele maior, isso tudo é replicado para os achados da mama. Quanto às alterações sugestivas de malignidade, também é bastante intuitivo. Então, lesões espiculadas, de limites pouco definidos, microcalcificações agrupadas ou seguindo trajeto de ductos, áreas de distorção arquitetural e alterações cutâneas, como espessamento e retração, vão sugerir para a gente sinais de malignidade. Reparem, por exemplo, nessa alteração, um nódulo bastante especulado e que inclusive tem uma estria que parece estar relacionada ao mamilo, é um nódulo tipicamente maligno. Reparem ali na segunda imagem, a seta preta aponta para essa retração da pele relacionada ao nódulo. Eu falava no nódulo do pulmão, que é um nódulo carente, que tenta puxar tudo para perto dele, e aqui
para a mama acontece basicamente a mesma coisa. Já nessa imagem nós temos uma lesão de limites pouquíssimo definidos, então uma lesão bastante infiltrativa, que mais fácil do que vê-la é identificar a alteração arquitetural que ela causa na mama, então a retração da pele relacionada a essa lesão lobulada, espiculada na mama direita dessa paciente. Na primeira incidência ali, agora apontado pela seta, nós temos a alteração na incidência crânio-caudal e na segunda imagem nós temos a incidência médio-lateral oblíqua. Essa linha amarela que eu fiz é a linha do músculo peitoral maior e ela normalmente nos ajuda a identificar, por exemplo, alterações dos linfonodos axilares. Reparem que a alteração continua para frente do músculo peitoral maior, mas agora, marcado em vermelho, nós temos ali também linfonodos axilares aumentados. Então a mama também identifica alterações de linfonodos, ainda que com menos especificidade do que o ultrassom. Outro sinal de malignidade são as calcificações muito pequenas, então aquelas microcalcificações agrupadas ou com uma distribuição parecendo com a dos ductos, são alterações malignas, como nós temos nessa imagem e na sua magnificação.